Boa noite. Boa noite. Procurador Rodrigo Janot entrega ao STF lista com nomes de políticos envolvidos na Lava Jato. Agora cabe ao ministro Teori Zavascki a decisão de tornar os nomes públicos. Juíza federal manda deportar Cesare Battisti. Supremo chegou a autorizar a extradição, mas Lula negou. Dólar passa a barreira dos R$ 2,90 e atinge a cotação mais alta em 10 anos. Moradores da periferia recebem caixas d'água da Sabesp, mas não têm dinheiro para a instalação do equipamento. Polícia procura bandidos que assaltaram hoje o Instituto Dante Pazanese, na zona sul de São Paulo. O assalto ao Instituto Dante Pazanese, que fica aqui na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, aconteceu pouco antes das 9 horas da manhã desta terça-feira. 3 homens armados entraram no hospital e vieram direto para este prédio, onde funciona a área administrativa e não circulam pacientes. Eles conseguiram, pela escada lateral, chegar até o 12º andar. Lá, eles renderam um funcionário de 18 anos de idade e o forçaram a abrir o escritório onde estava um cofre. Eles levaram R$ 7.664,50 e 3 aparelhos celulares de funcionários. Eles conseguiram fugir antes mesmo da polícia chegar. Durante a ação, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 36. O Instituto Dante Pazanese não controla nem a entrada nem a saída das pessoas, porque além de visitantes e acompanhantes, funcionários e pacientes, há também pessoas que vêm até o local para doar sangue no Hemocentro. O prefeito Fernando Haddad defende a ampliação do programa de braços abertos para acabar com as mini cracolândias em São Paulo. Desde a semana passada, o jornalismo da TV Gazeta tem mostrado o uso de drogas em plena luz do dia em pontos movimentados da cidade. Não é de hoje que isso está acontecendo, isso está desde 2011 aproximadamente. Às vezes consolida um pequeno agrupamento que depois vai lá a prefeitura, o governo do estado e acabam fazendo desfazimento daquilo. Mas assim, é um trabalho contínuo, né, de impedir o crescimento daquele tipo de situação. Eu acho que a ampliação vai poder dar uma barrada no crescimento desse. Barra porque as pessoas, quando têm oportunidades, elas abraçam a oportunidade. Venda de veículos tem a pior queda desde 2008, segundo dados da Federação Nacional das Concessionárias, divulgados hoje. Com isso, a entidade revisou as expectativas para o setor neste ano. A previsão agora é de pelo menos 10% de redução nas vendas, com possibilidade de fechamento de lojas e demissões. No acumulado dos 2 primeiros meses do ano, o número de automóveis comercializados caiu 22,54% em comparação ao mesmo período de 2014. Foi o pior fevereiro desde 2008, ano da crise econômica mundial. A queda na comercialização de motocicletas foi de 20% no período. A venda de caminhões também despencou, quase 40%. É o pior resultado do setor nos últimos 20 anos, segundo o presidente da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Você tem uma economia estagnada, inflação alta, juro alto, endividamento familiar e um rigor muito maior nas fichas cadastrais, as quais são encaminhadas os bancos para pleitear um financiamento para a compra de um ou qualquer tipo de veículo rodante. Você tem PIB, você vende caminhão. Você não tem PIB, não tem venda de caminhão, ou a sua venda é drasticamente reduzida. Esse é o principal fator. A economia está parada. O caminhão é o para-choque da economia. Se a economia vai bem, é o primeiro que sai da crise. Quando entra em crise, é o primeiro a entrar também. Todos os meses, a FenaBrave divulga o que o setor projeta para os resultados do ano. Até agora, a expectativa é de redução de mais de 10% nas vendas de automóveis em 2015. Se a economia não reagir, há a possibilidade da crise afetar os empregos. O setor de distribuição de veículos gerou em 2013 uma receita de 221 bilhões de reais. São cerca de 8 mil concessionárias de veículos nacionais e importados que geram 410 mil empregos diretos em todo o Brasil.
Nós não temos como foco, como radar, demissão em massa do setor. Porém, face à dificuldade que a economia está estagnada e provavelmente esse ano também ela poderá ser negativa, novos ajustes com muito mais força ocorrerá no nosso setor, tanto com referência a fechamento de concessionários por dificuldades e, consequentemente, no emprego. CET instala mais uma faixa diagonal na cidade. Desta vez, a faixa em X fica no cruzamento da Rua da Consolação com as ruas Caio Prado, Maria Antônia e Doutor Cesário Mota Júnior, no centro da capital. Esta é a 4ª faixa diagonal na cidade. O objetivo é diminuir o tempo para atravessar a rua. Segundo a CET, na Consolação, o local recebe 2.200 pessoas por hora no período diurno, sendo que o tempo médio de travessia em 2 etapas é de 127 segundos. Com a faixa em X, esse tempo, de acordo com a CET, deve cair para 77 segundos. Em meio à crise de abastecimento, Sabesp distribui caixas d'água para famílias de baixa renda. Mas muitas dessas pessoas não têm dinheiro ou estrutura nas casas para a instalação do equipamento. Nossa equipe entrevistou algumas pessoas que, além de todos esses problemas, ainda temem que a Sabesp pegue de volta os reservatórios. A caixa d'água chegou há poucos dias e teve que ser encostada no corredor da casa. Dona Sirlene explica que não tem condições de fazer a instalação. O custo só com a mão de obra seria de R$ 350. Isso sem falar do dinheiro para comprar o material de construção. Ela calcula gastar pelo menos R$ 800 com a reforma. Não tem dinheiro agora, né? Eu não estou trabalhando, aí fui mandada embora. Aí, né, só quando eu voltar a trabalhar de novo. Dona Sirlene mora no Jardim Regis, na zona sul da capital, e enfrenta, como muitos moradores, a falta de água nas torneiras durante um longo período do dia. Na semana passada, ela e mais 47 moradores do bairro ganharam da Sabesp uma caixa d'água de 500 litros. O projeto busca ajudar famílias que ganham até 3 salários mínimos e que sofrem com a redução da pressão de água e não têm reservatório adequado. Os moradores querem que o prazo dado pela Sabesp para a instalação das caixas d'água seja maior. Eles têm 30 dias para poder fazer a obra. Caso contrário, segundo a companhia, eles podem ter a caixa d'água recolhida. Eu vou colocar uma caixa de 500 litros sem ter estrutura? É complicado. Em nenhum momento vieram aqui antes para ver se tinha estrutura. O engenheiro Enio Barbosa esteve com nossa equipe no bairro. Enio afirma que algumas casas não têm condições de receber a instalação das caixas d'água e que o prazo de 30 dias é curto, já que obras estruturais terão que ser feitas pelos moradores. Eu acho que razoável era a Sabesp providenciar um prazo em torno de 90 dias para, vamos dizer, ela ter opção de fazer um orçamento tanto de material como mão de obra e depois de 90 dias a Sabesp voltaria à residência dela para ver se ela conseguiu montar a caixa d'água dela ou não. O engenheiro faz um alerta. Uma caixa de 500 litros de água pesa 500 quilos, é metade de um carro popular, vamos chamar assim, e eu não posso colocar de qualquer jeito em qualquer lugar. Então, vamos dizer, se ela não tem condições de ser uma pessoa leiga, o pedreiro teria que dar uma avaliada para não ter risco de criar um acidente sem necessidade nenhuma, né? O governador Geraldo Alckmin afirmou que a Sabesp vai avaliar o caso das famílias que não têm recursos para a instalação das caixas d'água. Em nota, a companhia informou que não tem a intenção de recolher nenhuma das caixas entregues, desde que o reservatório esteja sendo utilizado de maneira adequada. Mesmo quase sem chuva neste começo de mês, nível do sistema Cantareira se mantém estável. Responsável por abastecer 6.500.000 pessoas, o Cantareira permanece com 11,7% da sua capacidade, mesmo índice de ontem. Segundo a Sabesp, nenhum milímetro de chuva foi registrado nas últimas 48 horas. No entanto, há mais de um mês, os reservatórios que compõem o sistema não registram queda. A última aconteceu no dia 1º de fevereiro. Os outros mananciais que abastecem a Grande São Paulo também subiram. O Guarapiranga opera com 62,8% de sua capacidade total. O Alto Tietê com 18,9%.
A capital paulista teve mais um dia sem chuva. Amanhã há uma pequena chance de chover, mas as pancadas não devem ser suficientes para mudar a situação dos reservatórios, principalmente do Cantareira. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. As temperaturas ficam acima dos 30 graus na maior parte do estado, mas a chuva vem de forma bem isolada. O ar seco começa a perder força e a umidade aumenta. Com isso, voltam as condições típicas de verão. O sol predomina na maior parte do dia, as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde e aí chove de forma bem localizada só em alguns pontos do estado. A máxima chega aos 34 graus em Araçatuba, 35 em Votuporanga, 29 graus na região de Franca e no litoral o tempo deve ficar firme. Vai fazer 31 graus em Caraguatatuba e 32 em Santos. Em toda a Grande São Paulo, a chuva também vai ser bem pontual e fraca na região dos reservatórios. Só no final de semana é que são esperadas chuvas mais volumosas. Amanhã, mínima de 20 ao amanhecer e máxima à tarde na casa dos 30 graus aqui na capital. Na quinta, esquenta mais, 31 graus. E na sexta-feira, a chuva ainda vem de forma localizada e a máxima vai ficar em torno dos 30 graus. Polícia Rodoviária Federal afirma que não há mais bloqueios em estradas feitos por caminhoneiros. Mais cedo havia problemas em 4 estados. Em São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, caminhoneiros fizeram fila de 4 quilômetros na rodovia Raposo Tavares. Mato Grosso do Sul, Brasília e Rio Grande do Sul também registraram protestos. Na cidade de Rio Grande, ao sul do Rio Grande do Sul, 5 caminhões-tanque foram apedrejados. Algumas cidades do estado sofrem com a falta de abastecimento de combustíveis. Em Brasília, um grupo de caminhoneiros se reuniu no pátio do Estádio Nacional Mané Garrincha para protestar. A greve já chegou a atingir 14 estados desde que começou no último dia 13. A categoria protesta contra o aumento do diesel e dos pedágios e a desvalorização dos fretes. Ontem, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei dos caminhoneiros, que passou a valer a partir de hoje. A lei, entre outros pontos, reduz o valor do pedágio para os veículos que trafegam sem carga, determina a ampliação dos pontos de parada para descanso e perdoa multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos. O governo federal não aceitou reduzir o valor do diesel, mas prometeu que ele vai ser mantido no mesmo patamar pelos próximos 6 meses. A nova lei dos caminhoneiros entra em vigor no próximo dia 17 de abril, segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Ministério dos Transportes. A agência afirma que já trabalha na regulamentação da lei. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, protocola no Supremo Tribunal Federal pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. São 28 pedidos de abertura de inquérito e 7 de arquivamento referentes a 54 pessoas. Os nomes não foram divulgados. Junto com os pedidos de abertura de inquérito, Janot já solicitou uma série de diligências, como quebra de sigilos, bancário e fiscal dos políticos. Agora cabe ao ministro Teori Zavascki, relator das apurações da Operação Lava Jato no STF, decidir se torna as informações públicas. Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e Renan Calheiros, presidente do Senado, e ambos do PMDB, estariam na lista de Janot. A informação foi divulgada nos sites dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, eu fico imaginando que a Dilma não deve ter ficado muito estarrecida com a notícia de que Renan Calheiros e Eduardo Cunha estão na lista. Agora, enquanto ela e nós esperamos o resto da lista de Janot, esperando Janot, vamos tratar de 2 aulas, uma aula em Curitiba e uma aula no Rio. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, disse que é preciso chegar nos chefões. Nós também achamos. Para isso, follow the money, ou seja, siga o dinheiro. Isso aí, aula perfeita. Enquanto isso, no Rio, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, disse que o Brasil precisa de calma, não é de Operação Lava Jato. Ou seja, quando ele falou Brasil, ele falou os que estão temendo estar na lista de Janot, né? Até o nome dele foi ventilado. Então, eu até entendo aí a posição dele. Eu não tenho problema, eu estou profundamente calmo, apesar de estarmos em pleno 2005, porque eu sei que eu não estou na lista do Janot.
Tá certo? De qualquer maneira, alguém precisava chegar no Jacques Wagner e dizer: olha, você não entendeu bem, você é ministro da Defesa, quer dizer, você comanda as Forças Armadas. Você não é ministro da Defesa dos empreiteiros, você não é ministro da Defesa dos petroleiros canalhas, nem dos partidos que levaram toda a grana do propinoduto da Petrobras, apesar de pertencer a um deles, né? Pois é, além do mais, o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, já está cumprindo esse papel, né, de defender a empreiteira e tal. Então, o que acontece, meus amigos, é que o Brasil está inquieto com a falta d'água, com os caminhoneiros parados nas estradas, com o desgoverno que nós estamos assistindo aí no começo desse ano de 2000 cinzas, mas está esperando tranquilamente o que é que vai sair da Operação Lava Jato, porque a democracia precisa disso. Eu até sugiro ao pessoal que vai para a rua dia 15, esquece esse negócio de impeachment de Dilma, vamos cuidar de prestigiar e garantir o Sérgio Moro no comando da Operação Lava Jato e, sobretudo, prestigiar a Operação Lava Jato para que os culpados sejam realmente punidos. Nós temos de lutar pela democracia. O impeachment, por enquanto, é inviável, melhor esquecer, deixar para lá, né? Então, eu estarei de volta aqui na quinta-feira, conto com você me esperando direto ao assunto. Até. Justiça brasileira determina a deportação do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Ainda cabe recurso da decisão. A juíza federal de Brasília, Adversi Rates Mendes de Abreu, atendeu ao pedido do Ministério Público e considerou nulo o ato do governo federal que concedeu permanência no Brasil ao ex-ativista italiano Cesare Battisti. A magistrada determinou que a União inicie o procedimento de deportação para a França ou para o México, países pelos quais ele passou depois de fugir da Itália. Na avaliação da juíza, Battisti está no Brasil em condição irregular. Condenado na Itália à prisão perpétua por homicídio quando integrava um grupo guerrilheiro, em 2004 Battisti fugiu para o Brasil e foi preso em 2007. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou o envio de Battisti para a Itália. Deu, no entanto, a última palavra sobre o caso ao presidente da República. Em 2010, no último dia de seu governo, o presidente Lula negou a extradição do italiano. A defesa de Battisti disse que ainda não foi informada oficialmente sobre a deportação, mas que pretende recorrer da decisão. Presidente Dilma Rousseff assina agora à noite o projeto de lei para substituir a medida provisória devolvida mais cedo ao Executivo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. A proposta trata da desoneração da folha de pagamentos e foi assinada em regime de urgência para que tenha prioridade na votação no Congresso. Publicada pelo governo na sexta, a MP devolvida por Renan reduz a desoneração da folha de pagamentos das empresas. A iniciativa tinha sido adotada pelo governo federal em 2011 para aliviar os gastos com mão de obra das empresas e estimular a economia. Segundo a nota da presidência, a substituição da MP pelo projeto de lei não trará prejuízo ao ajuste fiscal. E o comentarista Josias de Souza, direto de Brasília, fala sobre a decisão da Câmara dos Deputados de revogar o direito de passagens para cônjuges. Eu hoje trago uma notícia inusitada. A Câmara revogou um benefício que os deputados tinham se autoconcedido na semana passada. O Bolsa Esposa consiste no seguinte: além de pagar as passagens dos parlamentares, você, contribuinte, pagaria as passagens aéreas dos cônjuges. Essa providência, em qualquer outro momento, seria um assinte. Num momento como o atual, em que o Procurador-Geral da República pede ao Supremo que abra inquéritos contra os políticos envolvidos na corrupção da Petrobras, o assinte acaba virando escárnio. E por que foi revogada a Bolsa Esposa? O Ministério Público Federal tinha pedido essa revogação, mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atribuiu a decisão à má repercussão que a providência tinha tido junto à opinião pública. Você sabe que no Brasil, esse pedaço do país, o Brasil oficial, não costuma dar muita atenção à opinião da opinião pública. Normalmente, essa parte do Brasil, esse Brasil oficial, costuma dar mais atenção ao julgamento do próprio espelho, que é muito condescendente. Basta ver o que nós estamos vivendo agora. Nós mal saímos do mensalão e já está o país engolfado em outro escândalo,
o Petrolão, esse escândalo de proporções amazônicas está ocorrendo na Petrobras. Mas esta súbita importância que se atribui à opinião pública, a ponto de revogar um alto benefício que os deputados tinham obtido na semana passada, essa importância que se dá à opinião pública pode ter um significado. Talvez a disfarçatez seja tão grande que esse Brasil oficial já não consiga obter o perdão nem do próprio espelho. É cedo para dizer, mas pode estar chegando a hora da opinião pública no Brasil. Boa noite. Dólar ultrapassa a barreira dos R$ 2,90 pela primeira vez em 10 anos. A moeda americana terminou o dia cotada R$ 2,92, alta de 1,14%. A valorização do dólar, segundo analistas, é atribuída aos últimos resultados ruins da economia brasileira. A possível divulgação da lista pelo procurador-geral Rodrigo Janot, com nomes de políticos envolvidos em corrupção na Petrobras, também mexeu com o ânimo dos investidores. Justiça do Rio de Janeiro afasta o juiz Flávio Roberto de Souza do caso Eike Batista. Ele foi flagrado utilizando bens apreendidos do empresário. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro também anulou todas as decisões do juiz no caso. Os processos contra Eike Batista ficarão suspensos até que um próximo magistrado seja designado para julgá-los. Apenas os bloqueios aos bens do empresário serão mantidos. Na semana passada, o juiz foi flagrado dirigindo o veículo Porsche Cayenne de Eike. Outros bens foram encontrados com pessoas próximas a ele. Eike Batista é acusado de manipulação de mercado e de obter informações privilegiadas com a venda de ações de suas empresas. A seguir, Iraque fecha o cerco ao Estado Islâmico. Erupção no Chile. Lavas do vulcão Vila Rica deixam 3.000 pessoas desabrigadas. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, Esther Rocha vai fuxicar com Rony Fon sobre o mundo dos famosos. Eu ainda vou bater um papo com as atrizes Denise Weinberg e Clara Carvalho. Tem a gastronomia do renomado Sivaldo Lima. E o som do Bee Gees Alive, que eu particularmente adoro e você também. Tô te esperando, vem. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Enterrado em Moscou, o político Boris Nemtsov, assassinado no sábado. Políticos russos de oposição e diversas autoridades europeias foram impedidas de comparecer à cerimônia fúnebre. O velório foi no Centro Sakharov, um museu dedicado aos direitos humanos e ao cientista dissidente soviético Andrei Sakharov. Diversos políticos liberais da Rússia e da União Europeia afirmam que foram impedidos de comparecer às homenagens. Boris Nemtsov era um dos principais políticos de oposição ao presidente Vladimir Putin e crítico da interferência de Moscou na Ucrânia. Ele foi assassinado a tiros no final de semana, quando passava a pé por uma ponte a poucos metros do Kremlin, o centro do poder russo. A namorada ucraniana Ana Duritskaya, que estava com ele no momento do crime, já prestou depoimento e prometeu cooperar com as investigações. Por via das dúvidas, ela já voltou para a Ucrânia.
Forças do Iraque apertam o cerco aos militantes do Estado Islâmico no norte do país. Milhares de soldados iraquianos e milicianos xiitas estão na linha de frente. As tropas ainda não chegaram a Tikrit, a cidade natal do ex-presidente Saddam Hussein, nem a vizinha Al-Dur, no norte do país. O ataque às duas cidades deve acontecer nas próximas horas. A batalha é fundamental nos planos de expulsar o Estado Islâmico instalado na região. No ano passado, o grupo jihadista declarou um califado em territórios do Iraque e da Síria. Vulcão Vila Rica, localizado no sul do Chile, entra em erupção. Mais de 3 mil pessoas são obrigadas a sair de suas casas. A erupção começou de madrugada. As lavas e pedras chegaram a 3 quilômetros de altura. O Vila Rica é um dos vulcões mais ativos da América do Sul. A última erupção aconteceu em 2000. Ele fica perto da região turística de Pucón, a 750 quilômetros ao sul de Santiago. Mais de 3 mil pessoas deixaram suas casas por precaução, mas não há nenhum relato de vítimas. A presidente Michelle Bachelet viajou para a região. O Chile tem a segunda maior e mais ativa rede de vulcões do mundo, depois da Indonésia. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista imperdível em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.